Oi pessoal, vamos começar os estudos hoje de literatura com o capítulo 11. O capítulo 11 ainda dar continuidade à geração de 30, que nós vimos na aula passada, mas agora com outros autores. A geração de 30 é também conhecida como fase de reconstrução, né? Que a fase de destruição era a geração de 22, que foi a primeira que nós estudamos. Então, a geração de 30 tem a fase de reconstrução. Nós estamos, vamos analisar, na verdade, ainda o gênero prosa, certo? Mas agora com Jorge Amado e Érico Veríssimo. A geração de 30 do modernismo passou a privilegiar a análise das relações entre o indivíduo e o meio. Os escritores buscaram demonstrar a necessidade de retomar algumas ideias da estética realista, por meio de uma literatura engajada e também de denúncia. A literatura engajada é uma literatura social, que está preocupada, né, com eventos sociais, com acontecimentos na sociedade da época. O romance de 30 combinou a visão crítica, o interesse pelas particularidades e o interesse, na verdade, combinou a visão crítica ao interesse pelas particularidades regionais brasileiras, incluindo os seus hábitos e suas crenças. A representação de costumes e a caracterização fiel do cenário são preocupações relevantes. Então, a gente tem agora no romance uma preocupação em descrever, né, em representar tanto os costumes de determinadas regiões, como também a caracterização fiel desse cenário. Essa geração é responsável pela apresentação de um Brasil que até então era esquecido e desconhecido nas páginas da literatura. Jorge Amado e Érico Veríssimo buscam o entendimento da condição da população local e da história de suas regiões. Então, a gente continua ainda, né, com o trabalho de análise dessas obras, em que os críticos observaram que eram que são obras regionalistas, porque tratam de costumes, de eventos de determinadas regiões. Jorge Amado, baiano, que vivenciou a forte presença da cultura do cacau, preocupou-se com seu tempo presente e com a modernização regional advinda da indústria cacaueira. Érico Veríssimo perseguiu como verdadeiro historiador as raízes ancestrais do sul do Brasil, rascunhando em suas obras uma identidade para o seu povo e o seu lugar. Esses escritores apresentaram as relações socioeconômicas características de suas regiões de origem. Então, nós vamos aqui estudar a Bahia e o Rio Grande do Sul, certo? Narra-se nas obras de Jorge Amado a luta pela sobrevivência dos trabalhadores em condições precárias impostas por coronéis em suas plantações. Nos romances de Veríssimo, constrói-se o panorama da formação da sociedade gaúcha, cujo principal alicerce é o poder dos criadores de gado, possuidores de vastas extensões de terra. Em ambos os autores, constata-se a análise crítica dos jogos de poder que caracterizaram cada uma das regiões. Aí é um erro de digitação, tá, gente? Vamos agora conhecer Jorge Amado, né, que traz aí uma literatura e também militância em sua produção. A primeira fase da produção de Jorge Amado, que foi dividida, na verdade, em duas, né? A primeira fase vai de Cacau, que é um dos romances do Jorge Amado, a Os Subterrâneos da Liberdade, que é outro romance que encerra aí a primeira fase da produção de Jorge Amado. A obra de Jorge Amado é dividida em duas fases. O período em que se encerra a trilogia Os Subterrâneos da Liberdade é considerada a fase partidária ou fase partidarizada do autor. Nela, sua escrita se volta para as questões sociais críticas, apresentando a miséria, o abandono e a exploração de classes sociais brasileiras. Nos romances desse período, a formação ideológica do autor se sobrepõe, apontando uma diferente forma de governo capaz de sanar as desigualdades sociais. Nessa fase,
Fiel ao realismo, o aspecto psicológico das personagens se constrói com base no contexto histórico e nas relações sociais a que estão submetidas. Grandes personagens dos romances dessa fase são Antônio Balduino, do romance Jubiabá, escrito em 1935, Pedro Bala, de Capitães da Areia, em 1937, Mariana, de Os Subterrâneos da Liberdade, publicada em 1954. Principais procedimentos que vocês vão perceber da primeira fase que definem o seu caráter engajado, ou seja, uma obra que está preocupada em apresentar questões sociais. A utilização da linguagem própria de movimentos políticos, a idealização das personagens, sobretudo daquelas que exercem um papel político, e a ênfase aí é na abordagem da luta social entre classes. Embora oficialmente o primeiro período literário de Jorge Amado se inicia com a obra O País do Carnaval, em 1931, é por meio da publicação de Cacau, em 1933, que se consolidam as características marcantes dessa época. Nessa obra, que é a obra Cacau, evidencia-se a situação aguda de exploração vivenciada pelos trabalhadores do cacau. O romance privilegia o processo de conscientização entre trabalhadores da relação servil, desses trabalhadores da relação servil que mantém com o patrão. Pode-se considerar Cacau um romance não só regional, mas também um romance politizado. Os Subterrâneos da Liberdade, obra composta por 3 volumes, é a obra mais radical de Jorge Amado. Nela, a temática social é revestida sob uma nova perspectiva. As obras tematizam a luta social durante o período de vigência do Estado Novo. Representa-se em parte ficcionalmente a luta de reconstrução do Partido Comunista durante o período varguista. A luta de classes se faz presente, as personagens são divididas em 2 polos. Por um lado, nós temos personagens populares que são movidas pela vontade de transformação social. Por outro lado, nós temos as personagens burguesas, que agem conforme os interesses imediatos de preservação de seu status. Observa-se na obra uma estrutura narrativa que trabalha com diversas oposições. Vamos observar as oposições. Lá vocês vão encontrar festas suntuosas que vão se contrapor a greves por melhores salários e a miséria do povo. A movimentação e o barulho nos casarões e palácios vai estar em oposição com os gritos dos presos políticos nos calabouços. Contempla-se a luta de 2 segmentos da classe trabalhadora. Os operários da grande metrópole, que é São Paulo, o estado mais industrializado do país, e os camponeses do Vale do Rio Salgado, no sertão de Mato Grosso. Jorge Amado empenhou-se em construir personagens populares e, por meio delas, representar a cultura, os valores e a luta pela sobrevivência das camadas sociais desprivilegiadas. Suas obras são povoadas por homens e mulheres socialmente excluídos e economicamente marginalizados. Trabalhadores da terra, na luta contra os coronéis, e trabalhadores do mar, que enfrentam as adversidades da natureza. O romance proletário deve ser entendido sob duas perspectivas, considerando o contexto histórico de produção. Quais são elas? Em primeiro lugar, o realismo que tem no trabalhador o objeto de sua análise. Em segundo lugar, sob o ponto de vista narrativo, o protagonismo das classes populares. A literatura de inspiração realista de Jorge Amado é coerente com a sua percepção de que o mundo só poderia ser transformado por meio de um processo de conscientização e mobilização, certo? Na segunda fase, vamos estudar agora a segunda fase, que vai da obra Gabriela Cravo e Canela às obras derradeiras. O romance Gabriela Cravo e Canela, que inicia a segunda fase de Jorge Amado, é publicado em 1958, momento em que o Brasil passa por substanciais transformações econômicas, políticas e sociais. O nacional-desenvolvimentismo, promovido pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek, impregnou a indústria e os setores da economia formal.
No campo político, o projeto se caracterizou por um Estado democrático de direito, defensor das liberdades políticas. O livro narra o romance entre os sírios Nassib e Gabriela, uma das mais sedutoras personagens femininas criadas por Jorge Amado em meados dos anos 1920, durante a luta pela modernização de Ilhéus em desenvolvimento, graças às exportações de cacau. Do ponto de vista social, o processo de mudança do Brasil é representado por meio do confronto entre o coronel Ramiro Bastos, ícone da oligarquia arcaica, e Mundinho Falcão, que é associado à modernização das relações comerciais e políticas. A morte de Ramiro Bastos significa o fim de uma era de atrasos, enquanto Mundinho traz a modernidade e o desenvolvimentismo para Ilhéus. Em contraposição a Mundinho Falcão, associado à nova burguesia, o coronel Ramiro Bastos incorpora o espírito político das velhas elites, as quais lutam para se manter no poder. Outro marco importante da obra é a representação das mudanças culturais no plano dos costumes. A personagem Gabriela simboliza a lenta e progressiva situação da mulher, da emancipação da mulher brasileira no século XX. Então ela se torna um ícone, dessa questão da emancipação feminina. Vamos agora estudar Érico Veríssimo, Tempo e Memória. O Érico Veríssimo consolidou-se como um dos escritores mais populares de sua época, devido ao seu talento como contador de histórias. De estilo simples e despojado, construiu sua prosa de ficção com base em técnicas narrativas como o discurso indireto livre, o monólogo interior e o ritmo cinematográfico de ações e acontecimentos. Com o intuito de compor o retrato da elite gaúcha depois de 1930, o autor mesclou a crônica de costumes com a descrição intimista. A primeira fase das obras da produção literária de Érico Veríssimo é o romance urbano, onde vocês vão encontrar a descrição dos costumes da elite e o cotidiano da sociedade gaúcha, com ênfase nos problemas sociais, sem deixar de lado o lirismo e o psicologismo. São exemplos dessa fase os romances Clarissa, escrita em 1933, Caminhos Cruzados, em 1935, Música ao Longe, em 1936 e Um Lugar ao Sol, também em 1936. A segunda fase apresentaria a investigação histórica. Predomina o romance histórico, de caráter regionalista. Esse período literário abrange a trilogia O Tempo e o Vento, que é dividida em O Continente, publicado em 1949, O Retrato, em 1951, e O Arquipélago, em 1961. Nesses romances, Veríssimo descreve a origem do povo gaúcho sob a ótica de duas famílias, que são os Terra Cambará e os Amaral. Por meio da ação das personagens, constrói-se o painel da região sul do país. A terceira fase da produção literária do Érico Veríssimo é o romance político. São obras com temáticas políticas e satíricas, satíricas porque são obras que trazem uma crítica. Trata-se de uma literatura de caráter engajado, que tem uma preocupação social, com a denúncia do autoritarismo dos governos militares e das violações dos direitos humanos. As obras são O Senhor Embaixador, publicado em 1955, O Prisioneiro, em 1967 e Incidente em Antares, em 1971. Nas obras dessa fase, o regionalismo é substituído pelo universalismo, porque deixa de tratar de algo fechado em uma região e passa a tratar de um assunto que perpassa a região em que o autor tratava as outras obras ou em que ele está inserido. Em Incidente em Antares, por exemplo, Érico Veríssimo faz uma sátira política contundente e hilariante, que mesmo lançada em 1971, em plena ditadura militar, abordou temas como a tortura, a corrupção e o autoritarismo.
Uma greve geral na cidade de Antares, aderida também pelos coveiros, impede o enterro dos mortos. Os defuntos, já em putrefação, resolvem reivindicar o direito de serem enterrados. Caso contrário, assombrarão a cidade. Seguem pelas ruas e casas e denunciam as mazelas e a desonestidade local. O mau cheiro de corpos espalha a podridão moral que ronda a cidade. Então, Incidente em Antares é uma obra muito forte, mas que traz toda essa crítica social e também uma crítica política, certo? Na próxima aula continuaremos os nossos estudos de literatura. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até mais.